Muito bom dia! Está começando mais um Founder to Founder aqui no Inovação em Negócios, diretamente pela Record News para todo o Brasil. E dando continuidade à terceira parte de uma entrevista sensacional com Juliano Dutra, o fundador do iFood e da Gringo. Então, fica ligado! Founder to Founder, com Márcio Kogut. Quando no Gringo vocês começaram realmente a ganhar dinheiro, a cair, desde quando vocês lançaram, desenvolveram, a cair dinheiro, receita mensal? Quando? Depois de quanto tempo? Foi bem perto do lançamento e eu vou te falar o porquê. A gente aprendeu, eu acredito muito em aprender com erro, meu e dos outros. E quando a gente percebeu, a gente estava construindo uma coisa que parecia um pouco com o Guia Bolso, com o que eles fizeram no mercado de educação financeira, que ele ia no banco e organizava as informações financeiras. O que a gente estava indo no Detran, a Secretaria da Fazenda, e organizando os dados. Então tinha uma semelhança. Daí a gente foi conversar com os fundadores lá e a gente viu que acabou mal aquela história. Em parte, exatamente pelo que você falou. Eles cresceram a base, milhões de usuários, mas não monetizaram ela. Então a gente tinha um objetivo desde o dia zero ali, vender algo, monetizar, para que isso não virasse uma bola de neve, lá na frente criasse um grande problema. Então, desde o início da empresa, tirando essa fase que a gente fez os fake door para entender qual era a dor, a gente já lançou um serviço de parcelamento de multa, e permitindo que não só ele pagasse parcelado, como também à vista. Qual que era a grande dor que existia? Muita gente no Brasil não estava bancarizada, ou até tinha acesso a banco digital, mas pelo banco digital você não consegue pagar o IPVA, o licenciamento, a multa, você consegue pagar pelos bancões, porque eles têm convênio. Então, essa galera que se bancarizou depois, ela não tinha como um jeito fácil de pagar. O que a gente fez foi criar um serviço que dava esse acesso, facilitava absurdamente a quitação, a regularização do carro, e então desde o dia zero ganhando dinheiro. Como? Com taxa e com spread nos juros do parcelamento. Então, a conta sempre fechou. A gente conseguia medir ali em quanto tempo o dinheiro do CAC retornava. Então, a gente se tornou muito bom em adquirir massivamente usuários através de mídia paga e orgânica, mas o mais importante o dinheiro voltava. Então não era um balde furado, nunca foi. O que a gente acabou ao longo do tempo fazendo foi, em alguns momentos a gente era mais agressivo, em outros menos na aquisição, mas sempre a conta fechou. Sim, legal. E bacana a dica que você deu. Eu também tenho essa tese. Eu prefiro... Antes eu vejo se ninguém já errou, né? Do que eu errar. Obviamente que a gente tem que sempre aprender com os nossos erros, mas eu vejo ainda muito empreendedor falando, é errando que se aprende, faz parte errar. Cara, vai contar para o investidor, cara, que é errando que se aprende, que você está torrando o dinheiro do cara, sendo que já teve 3 modelos de negócio similares ou parecidos que já cometeram um erro que você está insistindo, que você está cometendo. Então, na verdade, isso aí para mim é um empreendedor, é burrice, é um empreendedor que não olha não só o mercado dele, tem que olhar outro modelo de negócio que é similar, como você falou. Todo mundo conheceu o Guia Bolso aqui. O Guia Bolso dava de graça um monte de informação, organizava a vida financeira, só que ninguém sabia como aquilo ia ganhar dinheiro. E aí você entendeu no modelo deles e trouxe para o Gringo um modelo que você ganhava dinheiro também na operação financeira, né? Financiava lá a multa, financiava lá os débitos do carro, meio que davam uma linha de crédito para o cara, cobrava um spread de cartão de crédito, uma antecipação de recebíveis, pagava uma taxa adicional e ajudava esse motorista a organizar as finanças dele, né? É bem isso. E o ticket para regularizar o carro não é tão baixo, né? Olhando para o Brasil, assim, o ticket médio ali de R$500, R$600. Então, a pessoa precisa eventualmente parcelar. Então, o que a gente percebeu é que tem muito carro no Brasil que está irregular, não é por má vontade, porque o cara não quer, pela questão da condição financeira mesmo. Então, a gente ajudou muito brasileiro a deixar o carro regularizado. E isso tem um impacto, inclusive, olhando para o cidadão ali, né? Por isso que a gente, aos poucos, foi se aproximando mais do Detran, né? Para mostrar o tamanho do impacto que a gente estava gerando. Nunca é fácil lidar com órgão público, né? Como você pode imaginar, mas a gente conseguiu criar essa ponte. O que você acha que na tua visão, porque vocês foram adquiridos pelo Sem Parar, não foi? Isso. A Zapay também foi adquirida pelo Sem Parar. Então, na estratégia
do Sem Parar é comprar a base de usuários e modelo de negócio que já estava ali plugado e estava trazendo receita para eles, é isso? Consolidação, né? Assim, no caso do iFood, eu estava do lado do consolidador, no caso do Gringo, eu estava do lado que foi consolidado. E dos dois jeitos ganha-se, né? Então, isso é uma coisa legal de M&A, os dois lados saem ganhando. Por isso que eu sou muito favorável ao crescimento inorgânico. Quem vendeu ganha e quem comprou também ganha. Sobre a diferença do Gringo para a Zapay e para o Sem Parar, é que a gente olhou sob uma perspectiva diferente. Se eu lá no começo fosse explicar o Gringo, eu poderia falar de modo simplista, é um despachante digital. Só que a gente nunca usou essa palavra, nunca se posicionou dessa forma para que a gente não criasse um espaço na mente dos clientes errado. A gente já desde o dia zero se vendia como um super app, embora a gente ainda era mono app. Aqui eu vou usar um paralelo, o Nubank nasceu como banco, mas não era um banco. Era um cartão de crédito. Mas você vê que ele já criou um espaço na mente da pessoa, aqui haverá um banco, aqui vai ter um banco. E isso é muito importante. A gente fez a mesma coisa. Então, se você for ver de uma forma mais profunda, a gente não era um super app no começo. A gente fazia um serviço e tinha alguns hacks para parecer um super app. E isso fez toda a diferença, porque a Zapay e os outros players se posicionavam como parcelador de multa, como regulariza a multa. Tanto o próprio nome, Zapay, é uma empresa de pagamento. Verdade. Eles até flertaram com o pagamento de outras coisas que não do mercado automotivo. E a gente não. O nosso posicionamento a gente quer ajudar o motorista. Qualquer coisa que ele precisar. Mas, acreditando e entendendo o poder do foco, a gente começou fazendo uma coisa só. Então, essa narrativa, ela fez toda a diferença. O nome Gringo não reduziu a gente a um único serviço. A gente não colocou um nome Pay. Você olha, muitas empresas ela tem um nome reducionista, né? Porto Seguro já está seguro no próprio nome, Localiza já tem locação no próprio nome. Muitas empresas colocam serviço no nome. A gente não queria isso, a gente queria uma coisa ampla. Amplo e genérico, né? Na verdade, um nome que pegasse, que marcasse, mas não definisse o negócio. E do começo da empresa até o fim dela, em todo momento, a gente foi nessa narrativa de super app, de cuidar de todas as demandas do motorista. Então, quando a gente começou a plugar outros serviços, como crédito, seguro, começamos uma jornada de compra e venda também, a gente já não era reconhecido como um despachante. A gente não ia precisar desmontar uma coisa na cabeça do usuário para montar outra. Ele já tinha entendido onde a gente queria chegar. Mas, Juliano, agora eu vou perguntar para você aqui alguns erros de fundador. Eu tenho os meus vários aqui, né? São aprendizados que nos próximos negócios eu não vou fazer. Mas qual foi o erro mais caro que você cometeu como fundador? Independente se foi quando você estava lá no iFood ou no Gringo. Na verdade, foi entre uma empresa de serviço que eu criei, uma empresa de desenvolvimento de software. Saí da faculdade, criei essa empresa, fiquei nela 15 anos e depois fui para a jornada das startups. Nesse meio tempo da empresa de serviço para o iFood, eu tentei criar 10 projetos. Foram 10 startups que falharam. E eu aprendi, acho que mais nessa fase do que em toda a jornada do iFood Gringo. As principais lições, uma delas foi a questão do foco. Porque em alguns momentos eu estava tocando 2, 3 teses ao mesmo tempo. Isso não funciona. Tanto que quem me conhece hoje sabe que eu sou obstinado por foco. O Gringo, por exemplo, a gente começou só fazendo uma única coisa. Então foi um grande aprendizado. Um outro, eu consegui entender melhor que a startup ela precisa ser rápida. E para isso funcionar, eventualmente você tem que criar um senso de urgência que pode não existir. Vou explicar. Imagina que você tem recurso para bancar uma startup. Isso pode criar um efeito filho de pai rico, que a startup precisa de dinheiro, pede para a empresa mãe. Precisa de dinheiro, pede para a empresa mãe. E assim vai. Você precisa colocar um limite para isso. Como? Você separa a empresa, a startup, da empresa mãe. Você coloca alguém para tocar ela, fundadores focados ali, e destina um recurso. Vou investir, por exemplo, 1 milhão aqui e pronto, acabou. O próprio Gringo foi reflexo disso, já desse aprendizado. Eu e os outros fundadores, a gente colocou a valor de hoje mais ou menos R$1 milhão. E a expectativa que era 1 ano para fazer quantos testes fossem necessários, fazer piloto, fazer o que fosse necessário. E nesse 1 ano a gente ia dar o go no go.
E foi nesse período que a gente conseguiu, ao final dele, o investidor. Então, eu acredito muito que a escassez do recurso faz com que o time tenha uma velocidade que ele não teria se os recursos fossem indeterminados, por assim dizer. Porque isso você vai empurrando decisões, vai procrastinando, vai jogando para o amanhã. Então, quando você coloca o que eu chamo de dia e hora para morrer, para startup, isso muda o jogo. O dia e hora para o gringo morrer era final de agosto de 2020. Tinha data já, ia acabar o dinheiro nosso e a gente, se não conseguisse levantar dinheiro, provavelmente ia descontinuar o projeto. Até aí vocês estavam no bootstrap, não tinham captado dinheiro de ninguém. Foi só os próprios fundadores, colocou a valor de hoje 1 milhão, mas assim, dava mais ou menos ali uns 80 mil por mês, mas o ponto é pré-determinar esse investimento. Eu vejo muita gente vai investindo, vai indo, põe mais um pouco e põe. E daí fica aquele efeito do poker, né? Uma hora você pôs tanta ficha na mesa que você não sabe se você recua ou vai. Então, prática até do mercado financeiro, né? Você deveria estar com o stop loss setado ali. Qual que é a perda máxima que eu vou ter? Essa daqui, pronto, acabou. E ao fazer isso, o time todo sabia que tinha que até agosto de 2020 dar um jeito. Isso cria um senso de urgência, uma velocidade que é bizarra. E tem uma coisa que eu falava muito dentro do gringo, à medida que a gente crescia, pessoal, tem uma única coisa que torna a gente realmente especial em relação a todo o resto do mercado: velocidade. Eu vou fazer uma comparação aqui. Pensa no Nubank quando começou. Ele tinha menos recursos do que o Itaú, tinha menos gente do que o Itaú, tinha menos marca, menos conhecida, tinha menos canal de distribuição. Itaú tinha um monte de agência, tinha tudo a menos. Aonde que o Nubank ganha? Ganha pensando diferente e agindo rápido. Então, quando o pessoal ia numa direção de colocar muito processo, burocratizar, eu falava, cara, esse é o maior diferencial competitivo que a gente tem em relação a todo o mercado. A gente não pode matar isso. Agora, quando você definiu que vocês, seus fundadores, falaram, o gringo vai morrer no final de agosto de 2020, que vocês tinham colocado o dinheiro de vocês, aí vocês foram para uma rodada. Na tua visão, quando você pegou o investimento lá com teus sócios no gringo, nesse momento, foi um bom investimento? Você teve dificuldade com sócio desde a época do iFood, na gringo? Você teve alguma experiência para você passar para todo mundo sobre a hora certa de você fazer uma captação ou a escolha do sócio certo? Eu vou contar as duas experiências, elas foram parecidas. E por isso até eu uso muito analogia, né? Que empreender em alta performance é igual andar na beira do abismo sem cair. No caso do gringo, aquilo que eu falei, 30 de agosto seria o fim da linha. A gente conseguiu captar, eu não lembro se foi julho ou agosto. Então foi às vésperas. E a gente teve que aportar dinheiro, emprestar dinheiro para a empresa, porque ainda ia levar um tempo, a diligência, fechar e tal. Então o dinheiro ia cair em setembro. Então a gente ainda teve que emprestar dinheiro por um mês ali para poder... Para não quebrar antes de receber o dinheiro. E depois restabelecer. E no caso do iFood foi um pouco mais complicado. A gente captou uma primeira rodada, $1 milhão. A gente não conseguiu crescer. Muito até por conta do mercado, timing de mercado. De novo, o smartphone ainda não era popularizado, então não existia uma base de usuários criada efetivamente para aquilo dar certo. E a gente investiu esse $1 milhão e a gente não conseguiu crescer o suficiente. Resultado, a gente teve que demitir mais de 60% do time e o dinheiro acabando. Essa demissão foi para ganhar alguns meses de vida, né? E de novo foi de última hora, a gente conseguiu um aporte da Movile, que é de um veterano meu da Unicamp, o Fabrício Blois, e foi super importante também ali foi na reta final, por assim dizer. Então, uma coisa que eu aprendi com isso é que, de certa forma, você tem que fazer o seu melhor, criar ativos e gerar uma curva de crescimento para o seu negócio e entender que vai ser de última hora mesmo que vai vir esse fôlego final. Então, eu falo muito sobre isso com empreendedores que às vezes têm uma oportunidade de receber um investimento e falam assim, beleza, mas essa decisão é fim da linha. Se você receber esse dinheiro, você não consegue nunca mais captar dinheiro. Então, às vezes, você tem que recuar ou até mesmo conscientizar quem está investindo de que ele tentar morder muito vai ser um tiro no pé. Eu também já vi casos onde renegociou com o investidor para reduzir a posição dele para que ele tivesse a oportunidade de voltar para o VC track. Mas
Eu não tive hiperdiluição, momentos de crise nessa linha. A saída do iFood foi para evitar isso, em partes. Primeiro que quase todos os fundadores já tinham ido embora. Tinha sobrado eu, o Guilherme e o Gabriel, os últimos 3. E a gente percebeu um certo rolo compressor no sentido de que o iFood ia investir muito dinheiro. Ia receber aportes gigantescos da Naspers, agora é Prosus, e esse aporte gigantesco ia diluir a gente. Então, para evitar isso, e também a gente já estava em busca de uma próxima página da nossa vida, casou tudo, a gente saiu fora. Mas, em parte, foi para evitar problema de hiperdiluição. Mas no Gringo vocês só fizeram uma captação só? Não, a gente começou fazendo uma captação com a Kazek ali, que foi em agosto, setembro de 2020. Depois a gente trouxe... A gente fez... Esse foi o seed nosso, né? $1 milhão. Depois a gente fez o Series A, B, C. E sempre a Kazek indo junto. Daí foi trazendo outros fundos estrangeiros também. Valor, a OneVC aqui do Brasil, que é muito boa. E a VEF, que é Londrina. Então teve bastante fundo que investiu na gente. Não, isso é legal também. Por exemplo, eu acho que também fica para mim como aprendizado. Quando você pega o primeiro sócio que não é de mercado, não é um sócio, um VC, não é um cara que está acostumado a fazer deal com outros VCs, manter os fundadores ali motivados, animados, porque ele quer que o negócio perdure e cresça. Se o investidor errado é complicado, não importa o dinheiro, não importa que tem dinheiro, porque o investidor errado não vai ter a mesma visão, e aí ele acaba tendo conflito com os fundadores, né? Porque o fundador ele tem uma outra visão. O fundador, eu não sou contra você fazer captação, se você precisar, no momento certo, eu não sou contra você fazer. Hoje o que eu falo para os empreendedores também, cara, veja o momento certo, venda antes teu carro, tua casa, né? Pegue dinheiro do Family and Friends. Na hora que você for pegar um cheque, pegue um cheque menor se for um cara profissional, alguém que já tem um track record de investir em startup e de acompanhar o fundador até o exit, né? Sim. Não num determinado momento querer pegar o bolo sozinho. Tem uma coisa de fundo, só comentando uma experiência nossa lá, B2C demanda muito mais capital. Né? Porque a curva de break-even é mais distante. Você precisa ter milhões de usuários na sua base para fechar a conta. B2B é mais fácil você empurrar mais tempo sem colocar nenhum cheque para dentro. E sobre investidor, a gente teve o privilégio de trabalhar com a galera da Kazek. O legal é que a gente tinha um alinhamento muito grande de mentalidade, que é a do hiperfoco. Né? Eles já tinham investido no Mercado Livre, que foi uma empresa extremamente focada. Depois eles também tinham investido no Nubank, então eles tinham uma cabeça parecida. Por que eu estou falando sobre isso? A gente passou por momentos ruins dentro do Gringo. E não raro, os investidores se desesperam nessa hora. Então, vê uma curva de crescimento diminuindo, vê alguma coisa dando errado, ele se desespera. E para onde aponta o desespero? Vamos vender outra coisa. Assim, pluga outro produto. E daí sai daquela esteira de hiperfoco, né, num produto só, que foi o que o Nubank fez por 3 anos, o Gringo fez por 3 anos, e começa a querer colocar atalhos para receita de curto prazo. Isso aí lasca tudo. Então, ter um investidor que entende esse jogo de longo prazo e que entende que vai ter uns soluços pelo caminho, mas mantém a gente na mesma rota, isso é do caramba. Foi um privilégio. Assim, os fundadores do Mercado Livre, vez por outra, participavam da nossa reunião de conselho. Legal. E eles explicavam um pouco desse jogo de paciência que é necessário. Cria uma baita experiência para o usuário, entrega valor desproporcional em relação ao que o resto do mercado está fazendo e persistência ali, consistência para colher os frutos. Não, legal. Juliano, a gente está encerrando o programa. Muito obrigado pela participação. Foi um papo rico para todos os empreendedores e sucesso na tua jornada agora como investidor e mentor. Obrigado. Vamos junto. Pessoal, a gente está encerrando aqui o Founder to Founder, aqui pelo programa Inovação e Negócios, diretamente pela Record News para todo o Brasil. Então, fica ligado que no próximo programa a gente tem a história de um outro fundador aqui no Founder to Founder. Até mais. Founder to Founder, com Márcio Kogut.